Gênesis 17, vamos ler a partir do verso 1, talvez a minha versão esteja um pouquinho diferente, eu vou ler aqui na King James. Quando Abrão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe prometeu: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de uma multidão de nações. E não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus futuros descendentes, de geração em geração. Uma aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua raça depois de ti. A ti e a tua descendência depois de ti, darei a terra que hoje habitas como estrangeiro, toda a terra de Canaã em possessão eterna, e eu serei o vosso Deus. Declarou também Deus a Abraão: Quanto a ti, obedecerás a minha aliança, tu e todos os teus descendentes de geração em geração. E eis a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura, aliança que deverá ser guardada de geração em geração. Todos os do sexo masculino entre vós deverão ser circuncidados na carne. Farei circuncidar a carne de vosso prepúcio, e essa será a marca da aliança entre mim e vós. De tua geração em diante, todos os meninos, ao completarem 8 dias de vida, terão de passar ao fio da circuncisão. Tanto os nascidos em tua casa, quanto os escravos e os que forem comprados por dinheiro a algum estrangeiro e que não pertençam à tua raça. Sejam nascidos em tua casa, sejam comprados, todos serão circuncidados. Minha aliança marcada em vossos corpos será uma aliança perpétua. Portanto, qualquer do sexo masculino cuja carne do prepúcio não tiver sido cortada, mantendo-se incircunciso, será eliminado do meio do seu povo. Ele rompeu a minha aliança. E determinou Deus a Abraão: a tua mulher Sarai, não mais a chamarás de Sarai, mas seu nome passa a ser Sara. Eu a abençoarei, e também por intermédio dela te darei um filho. Em verdade, eu a abençoarei, e dela procederão muitas nações e grandes reis. Abraão ajoelhou-se, encostou novamente o seu rosto no chão e começou a rir ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E que será que Sara, com seus 90 anos, poderá conceber e dar à luz um filho? Então Abraão sugeriu a Deus: concede, pois, ó Senhor, que Ismael seja abençoado e se torne meu herdeiro. Ao que Deus lhe contestou: o que eu disse foi que Sara, a tua esposa, te dará um filho, e tu lhe darás o nome de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. Entretanto, também compreendi o teu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e uma multidão de descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei que os descendentes dele sejam uma grande nação. Todavia, a minha aliança eu manterei com Isaque, teu filho, que Sara dará à luz nessa mesma época, no ano que vem. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, graças te damos, porque
o Senhor fala conosco. Te damos graça pela palavra do Senhor. Te damos graça porque ao abrirmos a Bíblia e lermos, é o próprio Senhor falando conosco. E te pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que vem para roubar a nossa atenção, tudo aquilo que vem para atrapalhar-nos de ouvir e discernir a voz do Teu Espírito Santo, seja repreendido pelo nome do Senhor Jesus. Que o nosso coração, os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz. E que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Esse capítulo é um capítulo maravilhoso. A gente tira daqui várias lições. Mas a gente vai começar do começo. É mais simples, né? No primeiro versículo, Deus vem e fala para Abrão ainda, vira para ele e fala: anda na minha presença, ou algumas versões dizem, anda segundo a minha vontade e seja íntegro. A gente não pode achar que pelo fato de Deus ter nos escolhido, porque Deus escolheu cada um de nós. Foi opção, o Senhor Jesus escolheu morrer por cada um de nós, o Senhor Jesus escolheu salvar a cada um de nós, foi escolha dele. Mas a gente não pode se enganar e achar que pelo fato de sermos escolhidos por Deus, isso nos isenta de cumprir os nossos deveres, de fazer aquilo que Ele nos orienta que façamos. O sacrifício de Jesus na cruz, a nossa salvação é graça, é presente de Deus. Eu e você não fizemos nada. Mas a graça de Deus, quando nós verdadeiramente experimentamos da graça de Deus, ela nos transforma, ela nos muda. Ela nos faz querer obedecer a palavra do Senhor. Aquele texto lá de Isaías, eu acho que capítulo 1, se eu não me engano, não sei se é verso 19, acho que todo mundo aqui sabe de cor. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Em Deuteronômio nós temos várias vezes o Senhor nos alertando e repetindo várias vezes: se vocês me obedecerem, se vocês cumprirem tudo o que está escrito na minha palavra, as minhas bênçãos vão te perseguir e alcançar. E aí ele começa a falar que nós seremos abençoados em todas as áreas, na nossa vida financeira, na nossa vida pessoal, emocional, familiar, tudo. Mas é se nós obedecermos, é se nós andarmos na presença de Deus, é se nós tomarmos a decisão de rejeitarmos tudo aquilo que o mundo nos oferece, de fazermos o que está escrito na palavra de Deus. Eu tive a curiosidade de escrever aqui o significado de íntegro. Joguei lá no Google, peguei o significado lá do dicionário, e diz que é uma pessoa irrepreensível na sua conduta. Quando eu li isso aqui, eu lembrei de Daniel, quando os invejosos sátrapas lá, que trabalhavam junto com Daniel, a Bíblia diz que eles tentaram achar alguma coisa na administração de Daniel, alguma coisa que levantasse suspeitas sobre o caráter de Daniel, alguma coisa na conduta de Daniel que eles pudessem usar para mostrar para o rei, porque Daniel se destacava. E eles não acharam nada. Uma pessoa íntegra é aquela que é irrepreensível na sua conduta, incorruptível, reputação ilibada. Deus começa a conversa aqui com Abraão: anda na minha presença e seja íntegro. Se você for estudar a vida de Abraão, você vai ver que, inclusive, até depois desse episódio aqui, a Bíblia relata que Abraão, com medo de ser morto por causa da beleza da sua mulher, ele conta uma meia-verdade. Meia-verdade é o quê? É mentira. Fala que Sara é irmã dele. Anda na minha presença e ser íntegro. Quando a graça de Deus vem sobre a nossa vida, acontece o que está escrito lá em Apocalipse. Ele alerta e ele fala
para os escolhidos, para os eleitos, para aqueles que foram salvos, guardarem as suas vestes, manterem as suas vestes, para que não se exponha a sua nudez. Quem nos dá essa veste é o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Quando nós temos esse relacionamento com Jesus, porque eu e você falhamos, eu e você temos erros. Mas quando nós nos apresentamos diante do Pai, Ele não vê os erros da Priscila. Ele vê sobre a Priscila o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Para isso eu preciso andar na presença do Senhor, amém? A primeira coisa que ele começa falando com Abraão é isso: anda na minha presença, anda segundo a minha vontade. Nós vivemos dias maus, nós vivemos dias difíceis, mas se você vai estudar a Bíblia, não era muito diferente também não. Outro personagem que eu gosto muito é de Noé. O povo estava tão mal. Apocalipse 16, 15, gente, meu marido é uma bênção. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Apocalipse 16, 15, obrigada, amor. Gente, dá uma salva de palmas para ele. Oh, não era nem 14 nem 20, né? 16, 15. Então a gente tem que perseverar, mas vocês entenderam o contexto, né? E eu falei quase igual, não falei? Tá bom. Noé é um outro exemplo disso. O mundo estava tão ruim que Deus falou: vou destruir esse negócio. Mas a Bíblia diz lá que Noé andava com Deus. Eu e você não temos desculpa para não andarmos com Deus. É difícil, mas outros também passaram dificuldade e conseguiram. Deus começa toda a conversa falando para ele: anda na minha presença e ser íntegro. Eu tenho uma aliança com você. Eu vou cumprir a minha parte, mas você também tem a sua parte a fazer. Você também precisa obedecer. Para você que está anotando, em Deuteronômio 28, 1 e 2, ele fala dessa obediência e das bênçãos que vão nos alcançar. E no verso 15 ele fala: mas porém, se você não obedecer, todas essas maldições vão te alcançar. E ele começa a enumerar. Eu preciso, para eu experimentar a promessa de Deus, a aliança de Deus na minha vida, para ela se cumprir, eu preciso andar na presença de Deus. Eu preciso valorizar, dar valor para o sacrifício de Jesus, aquele que me tirou das trevas e me transportou para o seu reino de luz. Eu não posso virar as costas para o reino de luz, eu não posso virar as costas e desprezar aquele que me comprou por um alto preço, que me tirou daquele lamaçal do pecado, da morte, do inferno e me levou para o seu reino de luz. Eu preciso ser íntegra, eu preciso andar na presença de Deus. Isso não quer dizer que eu não vou errar. Isso não quer dizer que eu não vou pisar na bola. Nós temos um exemplo de próprio Abraão que pisou na bola. Mas no coração dele, ele se esforçava e ele tinha o coração verdadeiro e íntegro. Senhor, eu preciso andar na tua presença. Eu preciso fazer o que o Senhor manda eu fazer. Amém? A primeira coisa, Deus vira e fala para Abraão: anda na minha presença, ser íntegro. Aí ele continua: eu vou estabelecer a minha aliança com você. E aí Abraão então se prostra com o rosto no chão. A gente vê ele fazendo isso durante vários momentos da vida dele. O se prostrar com o rosto em chão é você aceitar o governo de Jesus na sua vida. É você abrir mão daquilo que você acha que é o melhor, das decisões e do conhecimento que você já adquiriu e que você acha que é melhor fazer assim. É você se curvar e falar: tá certo. Acontece nesse momento aqui uma mudança de nome. E aí eu fui pesquisar também. É uma tradição hebraica. Os nomes,
com o seu significado, implica em uma identificação da pessoa e do futuro, do destino dessa pessoa. Nomes são muito importantes. Se você ainda não é pai, não é mãe, já começa a pensar no nome dos seus filhos. Toda vez que você chama o seu filho pelo nome dele, você está declarando aquele significado na vida dele. Isso é muito importante. E na tradição hebraica, essa mudança de nome abre espaço para uma mudança de destino, para uma mudança na natureza da pessoa e no futuro dessa pessoa. Nós temos vários exemplos na Bíblia em que Deus mudou o nome das pessoas. A gente tem Simão, Pedro, a gente tem Saulo, que virou Paulo, a gente tem Abrão, que virou Abraão, a gente tem Sarai, que virou Sara. Deus muda o nome deles porque o nome deles, o significado deles não expressava mais aquilo que eles seriam. Não era ainda presente, não era ainda realidade, não era ainda uma verdade. Era algo para o futuro. Deus vem e muda o nome. A sua identidade está intimamente ligada ao seu destino. E eu tenho algo para te dizer. O Senhor não está aqui hoje para mudar o seu nome, né? Não vai mudar o meu nome de Priscila para outro. Vai dar mó canseira, eu tenho que ir lá pegar. Acho que nem pode, né? Precisa de autorização de juiz, é aquela coisa toda, mas... projeta, vamos ler junto, João capítulo 1, João 1,12. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus mudou o nosso nome. Quando eu casei, eu adicionei o sobrenome do meu esposo, o nome da família do meu esposo. A partir do momento que eu casei, o nome da minha família não é mais o nome da família do meu pai. O nome da minha família hoje é Souza. É o nome do meu marido. Quando nós recebemos Jesus, quando nós aceitamos Jesus, quando nós cremos que Jesus é Senhor e Salvador, é o único caminho até Deus, é o nosso Salvador que morreu por nós, que derramou seu sangue por nós, que nos tirou das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Deus nos adota. Se eu hoje for adotar uma criança, não importa de onde essa criança veio, ela terá os mesmos sobrenomes dos meus filhos, ela será minha filha. Se quando eu morrer, o meu marido morrer, for dividir a herança, ela vai receber o mesmo tanto que os meus filhos, porque eu a adotei, eu dei a ela o direito de ser minha filha. Deus fez isso com você. Você hoje é filho de Deus, o seu destino foi mudado, o seu futuro foi escrito novamente, porque Ele veio e mudou o seu nome. Isso é tremendo. Você não está preso mais ao seu passado, você não está preso mais àquilo que declararam e profetizaram sobre a sua vida quando você nasceu, durante a sua infância, durante a sua adolescência. Não. Jacó, enganador, aquele que segura, que puxa pelo calcanhar. Deus virou e falou: não, você não é Jacó mais não. Agora você é Israel, aquele que luta com Deus, vencedor com Deus. Deus mudou o seu nome. E é tão interessante porque Deus chama Abraão lá em Gênesis 12, não é? Aqui em Gênesis 17, Deus veio e mudou o nome de Abrão e Sarai. Enquanto os nomes não foram mudados, a aliança não se cumpriu, a promessa não se cumpriu.
Deus muda o nosso destino. Deus muda o nosso futuro. Outra coisa que me chamou a atenção, e aí a Bíblia diz que ele se prostra mais uma vez, né? Deus fala com ele, fala da aliança, fala do que representaria essa aliança. E aí, diferente de Noé, que a representação da aliança era um lindo arco-íris que todo mundo via, agora aqui não. Era um sinal que ninguém via, era escondido, mas doía, teve derramamento de sangue. Eu amo a palavra de Deus, porque Jesus está do começo ao fim na Bíblia. Com derramamento de sangue, era o símbolo dessa nova aliança. Quem não fosse circuncidado não ia fazer parte dessa aliança. Da mesma forma que quem não recebe o sangue de Jesus sobre a sua cabeça, quem não recebe Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, também está fora dessa aliança. E aqui, no versículo 16, Deus fala, não é só para você não, Abraão. Eu estou falando com você, mas isso alcança a sua esposa, Sarai, não vai ser mais Sarai, mas vai ser Sara. Verso 16, eu a abençoarei e também por intermédio dela te darei um filho. Dela procederão muitas nações e grandes reis. Deixa eu falar um negócio, você que é casado. Quando duas pessoas se casam, elas não são mais duas, elas se tornam uma. O propósito, a aliança, o projeto de Deus para um é para os dois, alcança os dois. A aliança de Deus para o marido alcança a sua esposa. Não, Abraão, é através da sua esposa. A minha aliança é também com Sara, não é só com você. Abraão, no verso 17, prostra de novo no chão. E todo mundo lembra lá no capítulo 18, quando o Senhor fala, a gente vê que Sara escuta de dentro da tenda que ela vai ficar grávida, e ela ri, né? E todo mundo fala que de Sara rindo. Mas quem riu primeiro foi Abraão. Verso 18, ele ajoelha de novo, prostra o rosto em chão e ele ri. Aí ele começa, a Bíblia diz que ele começa a pensar. Ah, gente, é eu e você. É eu e você. O que eu vejo nisso aqui? Ele se prostra no chão. Ele se prostra à vontade de Deus, ao senhorio de Deus, ao governo de Deus na vida dele. Mas ele ri. Ele fica, como assim? Eu tenho 100 anos. Sara tem 90. E ele começa, no pensamento dele, a argumentar. Pode um homem de 100 anos ser pai? Sara com 90 anos pode conceber um filho. Quantas vezes nós não fazemos isso? Senhor, o Senhor não está entendendo. Eu já passei da idade. Não tem como. Abraão começa a argumentar. No verso 18, Abraão sugeriu a Deus. Quantas vezes você sugere coisas para Deus? Ixi, ainda bem que ninguém fica sabendo, né? Só Deus. Abraão sugere para Deus, Deus, o negócio é o seguinte, eu já tenho Ismael. Ismael tinha aqui nessa época mais ou menos 13 anos. Deus, eu já tenho Ismael. Cumpre a aliança do Senhor através de Ismael. Mas quem era Ismael? Eu sei que vocês sabem, que vocês leem a Bíblia. Quem era Ismael? Filha de Agar. Sabe por que Abraão se deitou com Agar? Quem estuda a Bíblia aqui sabe. Porque Sarai, na época, sugeriu. E você sabe por que ela sugeriu? Ela não tirou isso da cabeça dela. Os povos que moravam em volta deles, a sociedade na qual eles habitavam era assim, os vizinhos, vamos falar no nosso português, os vizinhos de Abraão e Sarai tinham esse costume, tinham esse hábito, era algo comum. Não era visto como uma traição.
Se quando o homem casado com a sua esposa, ele não gerava filhos, a mulher era estéril, permitia-se então fazer um arranjo. Ele se deitava com a escrava da mulher, a escrava era da mulher, e tinha um filho. E pela lei, aquele filho era filho da esposa dele também, pela lei. Era um costume daquela época. Nós precisamos tomar muito cuidado. Porque às vezes, quando aos nossos olhos, Deus está demorando em cumprir a sua promessa, a gente fica tentado a agir no âmbito natural, a resolver a situação. Porque às vezes a gente fica mesmo agoniado com aquela sensação de que não estou fazendo nada, eu só estou esperando, mas eu preciso fazer alguma coisa. Ismael é fruto de trabalho humano, Ismael é fruto, é concepção humana, ele foi gerado com a força humana. Ismael não é aliança, Ismael não é o filho da promessa, Ismael não é obra de Deus, Ismael é obra humana. E algo interessante, eu acho Deus tão lindo, a misericórdia de Deus é tão maravilhosa. No verso 20, Deus responde para Abraão: eu entendi o que você está falando, eu vou abençoar Ismael. Eu vou abençoar, ele vai ser muito próspero, ele também vai ser pai de muitas nações, mas a minha aliança é com Isaac. Sabe, queridos, Deus pode abençoar o fruto do seu trabalho, do seu esforço. Se você gerar Ismael na sua vida, Deus pode sim abençoar, por amor a você. Porque você anda na presença, você é íntegro, você o serve de coração. Mas não confunda, Ismael não é Isaac. Obra de força humana não substitui obra de Deus. A aliança, a promessa de Deus era para Isaac. Isaac não é aquilo que é gerado na esfera humana, ele é gerado na esfera espiritual. Deus não depende de circunstâncias naturais, Deus não depende de condições favoráveis para realizar, para cumprir a promessa dele. Enquanto Abraão estava aqui todo preocupado, eu já tenho 100, Sara já tem 90, como assim? O Senhor vai fazer Sara engravidar? Gente, só quem já engravidou, e só o marido que ficou os 9 meses com a esposa grávida, entende o que é isso. 100 anos, 90 anos. Deus não estava nem aí para isso. Deus é criador, fala bem forte, Deus é criador. E Ele não precisa de nada para criar. Não precisa. Ele fala e é criado. Se Deus virar e falar que isso aqui é uma cadeira, eu e você estamos vendo uma mesa. Mas se Deus fala que é cadeira, isso aqui vira cadeira. Porque há poder na palavra de Deus. Há poder na palavra proferida por Deus. Deus criou as coisas falando. No capítulo 18, se você for um pouquinho aí para frente, no verso 11, Abraão e Sara já eram idosos com idade muito avançada, e em Sara o ciclo mensal das mulheres já havia cessado. Foi aqui nesse momento que Sara ri, fala: como que isso vai acontecer? E Deus vira para ele e fala: por acaso existe algo impossível para Deus? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: existe algo impossível para Deus? Deus fez uma super, hiper reposição hormonal em Sara e em Abraão também. 100 anos. Além de não jamais produzir os óvulos, o organismo não ia aguentar uma gestação jamais. Deus fala: não, 90 anos, 100 anos, isso não é nada.
Porque Deus não age pelas probabilidades humanas. Deus não depende de condições favoráveis como eu e você. Se você quer ter Isaac na sua vida, não queira agir no âmbito natural. Não queira agir com a sua própria força, com o seu próprio conhecimento. Espere o cumprimento da promessa. Bispa, e o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Porque parece dar agonia, eu entendo, porque eu também sinto assim. O que eu tenho que fazer? Anda na minha presença e ser íntegro. Isaac será gerado no tempo dele. Isaac será gerado. Se você for ler um pouco mais adiante, no capítulo 21, eu estou terminando, 1, 2 e 3. O Senhor Deus visitou Sara como dissera, e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu um filho a Abraão já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque, no tempo que Deus tinha marcado. Isaque é gerado. Isaque nasce não no meu tempo, não no seu tempo. Isaque nasce no tempo de Deus. Nós escolhemos se nós vamos gerar Ismael com a nossa própria força, no âmbito de ação terreno, com aquilo que nós temos de conhecimento, de habilidades, ou se nós vamos esperar para que Isaac seja gerado, para que Isaac venha e com ele o cumprimento da promessa, o cumprimento da aliança de Deus conosco. Isaac é o que Deus quer gerar nas nossas vidas. Anda na minha presença e seja íntegro. Essa é a nossa parte a ser feita. Isso compete a mim e a você. Como o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos 12. Não vos amoldeis a este mundo. Quando Abraão e Sara se amoldaram ao mundo, eles geraram Isaque. Amando a Deus, servindo a Deus, vocês estão entendendo? Eles não desviaram dos caminhos do Senhor e geraram Ismael. Não. Eles se amoldaram ao mundo que eles viviam, ao sistema, à forma de fazer as coisas. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós agimos como o mundo age. Dentro da nossa casa, no nosso casamento, no nosso trabalho, na igreja, na sociedade. Não vos amoldeis a este mundo. Renova sua mente na palavra de Deus. Anda na presença de Deus e seja íntegro, porque no tempo de Deus, Isaque será gerado, Isaque vai nascer. O cumprimento da aliança, o cumprimento da promessa se cumprirá na sua vida, amém?